Voltamos ao programa em off desse domingo. Hoje estamos discutindo a respeito da economia do Brasil e nós convidamos para discutir a respeito desse assunto o Márcio Borba, que é economista, o Zé Emílio Calado, também economista. Eles estão nos ajudando a destrinchar um pouco mais essa questão do Brasil. Bom, e o Brasil? O que é que precisa para alavancar a economia, já que estamos num período de reinício de recuperação? No meu entendimento, Mário, duas reformas e uma mudança de postura. Reforma tributária não é mais urgente, ela já passou do tempo. Nós temos hoje uma arrecadação prevista de tributos para 2018, na lei aprovada no Congresso agora no final do ano passado, de 3,57 trilhões de reais. Tirado uma economia que se projeta 7,5 trilhões de reais de produto interno bruto, tirar 3,57 trilhões é muito. Você tirar da sociedade, das empresas, das famílias, a capacidade de consumir e de investir. Desses 3,57 bilhões, trilhões, perdoe, 1,2 trilhões é apenas para o orçamento monetário. Sobra para a União 2,42, ou seja, você tem mais de 1 trilhão apenas para pagar a amortização da dívida pública e juros. Só de juros são 316 bilhões de reais de juros. Então, uma nação rica, porém de um povo pobre, não pode pagar 316 bilhões de dólares, quando os investimentos totais do governo federal em 2018 importarão em 120 bilhões de reais. Nós estamos pagando quase 3 vezes, quer dizer, 2 vezes e tanto e meia, de juros, o que vamos investir no país, em infraestrutura, em tudo. Então, precisamos de uma reforma tributária que simplifique. O empresário hoje é um herói. Administrar uma empresa hoje com a carga tributária, com a diversidade de tributos, inclusive um dos tributos mais burros que existe, que é sobre a folha. Então você paga o INSS sobre a folha e lhe pune aquela empresa que contrata mais gente do que seu companheiro, seu concorrente de mercado. Então essa reforma tributária já passou do tempo. A visão da gestão da política monetária também. Por que tanta dívida? Nós temos uma reserva muito grande. Investimos muito pouco. Por que tanta dívida? Será que não dá para pensar uma política monetária um pouco diferente para que a gente possa desonerar um pouco a arrecadação do governo federal? Então eu vejo a necessidade da reforma tributária, a previdência é importante, óbvio é importante. Mas quando você relativiza a previdência em relação ao orçamento monetário, você vê que ela não vai quebrar o Brasil. Quem vai quebrar o Brasil é uma política monetária que gera 316 bilhões de juros para banco e 1 trilhão de amortização da dívida. De um país que está bem, do ponto de vista macroeconômico, tem ainda 300 e tantos bilhões de dólares de reserva. Então essas duas reformas são importantes. E a mudança de postura. O governo não pode querer viver da sociedade. Então não podemos ter essa estrutura megalomaníaca que nós temos no governo federal, estadual, municipal e nos governos, mas vamos focar no governo federal, que hoje nós temos. O governo federal é muito inchado e isso custa mais a cada dia. E as categorias reivindicando mais benefícios, mais salários. O que faz com que o governo federal, o funcionalismo federal, Brasília, torne-se uma ilha da fantasia. Nós temos ainda muita gente, comendo palma, comendo cactos no sertão, passando fome, vivendo a vida inteira analfabeto. E não podemos viver mais com essa realidade de pobreza extrema, que não está muito distante de nós, das cidades, com essa megalomania de Brasília, onde se tudo fala bilhões e bilhões e bilhões. Então eu acho que precisamos dessas duas reformas, essa mudança de postura. Na minha visão, Mário, eu concordo com o Márcio, o Estado ele ficou muito grande. E aí isso foi o causador de todos esses problemas de corrupção que nós vivenciamos aí nesses últimos 3 anos. Né? Se você olhar por quê?
Porque o Estado, se você verificar, o Estado é o maior comprador de produtos e serviços do Brasil, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. Então, qual empresa não gostaria de ter e fornecer serviços e produtos para o Estado? Então, essa questão é que eu vejo que nós precisamos Quebrar essa cultura? quebrar justamente isso de que o Estado não pode ter esse tamanho que tem e esse poder que tem de demandar serviços e produtos. Por isso que eu vejo e coloco que é o seguinte: você tem que fazer um amplo programa aí de PPPs, né, que o Estado saia de todas essas questões que hoje ele está metido, que não tem nada a ver com o que o Estado tem que demandar. Segurança, tem que prover educação para as pessoas, né? Então, acho que segurança e educação e saúde são o que o Estado deveria. O resto tem que tirar tudo do Estado para que ele fique menor e não tenha todo esse poder que hoje ele tem e que foi o causador de tanta corrupção. E os senhores veem esse cenário viável hoje no país? Há essa possibilidade, a possibilidade disso acontecer, essas coisas que estão sendo colocadas aqui? Mário, com o sistema político que nós temos, a possibilidade é zero. Foi esse Congresso, foi essa legislação, não exatamente essas pessoas que estão lá, mas foi esse Congresso com essa legislação que criou esse caos. O governo do Estado do Rio de Janeiro, com a possibilidade do royalties do petróleo, gastou por conta. Não deveria ser possível um governador avançar na receita futura. O governo do Rio de Janeiro quebrou de uma forma trágica porque, à luz de ter o direito ao royalties do petróleo, em vez de reverter para investimento, melhoria da infraestrutura do Estado, gastou com custeio. E hoje está quebrado. Uma solução difícil, a não ser aumentar tributos, reduzir direitos. Então, com esses... E aí também no Rio, só para interromper, Márcio, desculpa, eu acho que do Rio de Janeiro o problema também foi a corrupção enorme lá dentro, que você fazia o seguinte: vamos inventar coisa para fazer, para poder a gente contratar o fulano lá. Verdade. E aí... Pegar a parte da gente. pegar a nossa parte, pelo amor de Deus. Então... Isso é o direito que foi dado ao governante de antecipar a receita, promover essa verdadeira quadrilha da corrupção, gastando o que se arrecada agora e o que vai se arrecadar depois para a formação da quadrilha e o desvio do recurso. Exatamente. Precisamos mudar esse cenário. Como vai mudar? Será que os deputados estaduais do Rio de Janeiro vão mudar? Não vão mudar. Então, é difícil que esse sistema político... Temos que mudar o sistema político. Pode ser uma reforma violenta, uma reforma traumática, ou pode ser uma reforma democrática. É o desafio que o Brasil tem de fazer essa transição entre o Estado perdulário